Bom dia a todos, prezados ouvintes deste grupo Mensagens e Estudos Bíblico. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Dando sequência na mensagem, a palavra falada é semente original, segunda parte, parágrafo 13. Agora, esta virgem nécia é uma mulher. Ela é uma igreja, mas ela é nécia. Tá vendo? Veem? Ela simplesmente tinha sido lenta. E embora sendo chamada, ela chamava a si mesma de noiva. E recordem que tudo corre em 3 para a perfeição. 3 é o número da perfeição. Os ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus o Pai era o Deus que viveu na coluna de fogo. Ele estava tentando atrair Israel para si. Eles não quiseram vir. Deus, o Pai, viveu no Filho que fez do Filho Jesus. Deus, o mesmo Deus, expressando a imagem de Deus, a semente de Deus manifesta. João, capítulo 1. Tentando atrair o povo para si, eles o crucificaram, tá vendo? O Espírito Santo é o mesmo Deus que no princípio esteve no Filho de Deus, e agora aqui em outro ofício de Deus nos últimos dias, vivendo na igreja, tentando trazer a palavra falada com todos os seus outros 2 ofícios, fizeram ao povo e eles a rejeitaram. E a mesma coisa são os 3 ofícios ou manifestações de um Deus em ação. É Deus em seu povo hoje em ação, é Deus em ação, vem? É Deus no povo, Romanos 11, 5-8. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Veja se isso não cumpriu. Lá em João capítulo 1, ele veio para os seus endurecidos, cegos, não reconheceram, negaram a ele, e ele virou-se para os gentios, que somos nós. Então veja se isso não acontece até os dias de hoje. Diz aqui, em Romanos 11, 5-8. Ainda seguindo o parágrafo 14 desta mesma mensagem, o Senhor permitindo, eu creio falar sobre isto amanhã à noite, dizia o irmão Branham. Deus em seu universo, Deus em seu filho, Deus em seu povo e assim por diante. Agora já falei sobre isto aqui antes, eu creio. 2 Coríntios 5, 18-19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Ainda seguindo na mensagem, a semente não herda com a palha, parágrafo 46, parágrafo 48. Parágrafo 48. Agora, entendemos também que Deus se aperfeiçoou em 3. Tá vendo? Por que é 3 ofícios? Porque Deus aperfeiçoou-se em 3. Agora Deus se aperfeiçoou em 3. Graça é 5, tá vendo? 7 é conclusão, como o mundo. Deus se aperfeiçoou em Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus, é uma trindade. Deus é uma perfeição. Se alguém falar para mim, Deus é uma trindade, eu falo, mentira, engano. Deus é uma perfeição em 3 ofícios. Deus não é uma trindade. Deus tem trino ofício. Assim, veja bem, assim vemos que Deus se aperfeiçoou como Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a perfeição da divindade. Tá vendo? Não é perfeição de trindade nenhuma, é perfeição da divindade.
Eu e o Pai somos um. João 10:30. Todo um Deus em 3 manifestações ou 3 atributos de um ofício. Os 3 ofícios na única divindade. 1 João 5, versos 7 e 8. Porque 3, tá vendo? Porque 3 são os que testificam no céu. Olha aí o que a maioria dos trinitarianos usam para poder querer debater com as pessoas. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Não é esses 3 são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estes 3 são um. E estes 3 são os que testificam na terra. Tá vendo? Olha agora. O Espírito, a água e o sangue. E estes 3 já não diz que esses 3 são um. Esses 3 concordam num. Tá vendo? Então devemos entender, nada de querer interpretar as Escrituras. Devemos entender e seguir a lógica das Escrituras. Leia aí 1 João 5, 7 e 8. 3 são os que testificam no céu: Pai, que é o Espírito Eterno, a Palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o Cristo, a unção, Deus Santo, né? Espírito, que é Deus, João 4, 24, e Santo, que Deus é Santo. Estes 3 são um, tá vendo? Olha aí o plural. Estes 3 são um. Não fala aqui que é um unicista, não. São um, porque são 3 ofícios. Nada de querer dizer eu sou unicista, entendeu? Se você fala que é trinitariano, está errado. Se você fala que é unicista, está mais errado ainda. São um. Não é um, não. São um. E há 3 que testificam na terra: a palavra, que é Jesus, a água, que é o batismo, o sangue, tá vendo? Que é o Espírito. Água, sangue e Espírito, tá vendo? Então, água para batismo, sangue para purificação dos pecados e o Espírito para nos santificar. Estes 3 concordam num. Tá vendo? Amém?